Doutora, Botox é tudo igual? Bom, isso é uma pergunta que eu escuto também bastante aqui no consultório, viu? Os pacientes achando, primeiro, que Botox é o nome do procedimento, não é. O Botox é uma marca de toxina botulínica, a primeira que chegou ao Brasil, e os pacientes também achando que todas as marcas de toxina botulínica são iguais, que também não são. Então, vamos lá. Quando a gente aplica a toxina botulínica num paciente, a gente tem que escutar qual o resultado que aquele paciente espera. A gente tem que colher uma história clínica daquele paciente para saber se ele já fez toxina botulínica e como ele se adaptou e o que ele achou dos resultados que ele teve anteriormente. Então, vou conversar com vocês aqui sobre 3 marcas que talvez sejam as 3 marcas mais utilizadas no mercado nacional, né? Uma marca que eu gosto bastante, que é o Dysport, é uma marca que, atenção, tem lactose na formulação. Pasmem! Então, pacientes com alergia à lactose, por exemplo, não podem usar o Dysport. Outra coisa interessante do Dysport é que o halo de ação dele é de 2 centímetros, então ele faz um efeito inicial mais paralisado, mais congelado. Então, aquelas pacientes que gostam de um resultado mais impactante, normalmente gostam mais do Dysport. As pacientes também que são medrosas em relação ao número de picadas, como o Dysport tem o halo de ação maior, também preferem o Dysport, porque normalmente a gente precisa fazer menos picadas, menos injeções, tá? O halo de ação, gente, vai ser quando a gente aplica a toxina, né? Ela tem um efeito pontuado naquele músculo e um efeito radial em torno de onde eu fiz essa aplicação, né? Isso que é o halo de ação. Quando eu digo que um halo de ação é de 1 centímetro ou de 2 centímetros, eu estou dizendo que em volta daquele ponto de aplicação, aquela aplicação que eu fiz ainda vai ter efeito por 1 centímetro ou por 2 centímetros, tá? Que eu já comecei falando, imaginando que vocês estivessem entendendo. Então, deixa eu rebobinar aqui a fita um pouquinho para que vocês compreendam o que eu estou falando daí para frente, tá? As outras marcas que eu gostaria de falar com vocês são o Botox, o famosíssimo, né? O primeiro que chegou ao Brasil, e o Xeomin. O que o Botox tem de interessante? Tanto o Botox quanto o Dysport, que eu acabei de falar, eles têm proteína na formulação. Isso quer dizer que pacientes alérgicos à albumina, à clara de ovo, não podem aplicar nem o Botox, nem o Dysport, né? O Botox também tem uma particularidade. O halo dele é de 1 centímetro. Então, quando a gente aplica o Botox especificamente, a gente consegue resultados mais desenhados. Então, quando eu quero elevar uma caudazinha de sobrancelha ou fazer um detalhamento numa bolsinha embaixo dos olhos, muitas vezes o Botox vai ser mais interessante, porque o Dysport com um halo de 2 centímetros, eu posso paralisar mais musculatura do que eu gostaria. Por outro lado, justamente por o seu halo de ação ser menor, eu tenho que fazer mais picadas com Botox. Então, muitas vezes a paciente não gosta muito, porque a aplicação fica, assim, um pouquinho mais dolorosa. Por último, o Xeomin, ele veio como uma alternativa às pacientes que fizeram o que a gente chama de efeito vacina, ou anticorpo antitoxina, porque de todas as toxinas, ele é o único que não tem proteína na sua formulação. A gente sabe que as aplicações repetidas, tanto do Dysport quanto do Botox, elas podem induzir a formação de anticorpos antitoxina e, com isso, os pacientes irem perdendo o efeito da toxina botulínica com as múltiplas aplicações. Então, para esse paciente que te conta que da última vez que fez a toxina botulínica não teve o efeito esperado, ou a toxina botulínica não durou o que ele imaginava que fosse durar, para esse paciente, talvez o Xeomin seja uma excelente opção. Além disso, o Xeomin, assim como o Botox, tem o halo de ação de 1 centímetro. Vocês viram como é importante que o seu aplicador, que o seu injetor
conheça as particularidades de cada toxina botulínica no mercado para entregar para você o melhor resultado? Então, está respondida a pergunta de vocês. Não, meus amores, toxina botulínica não é tudo igual. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo!